Quantas faces tem o duplo? É isso que nos convida a pensar a leitura da obra O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do escocês Robert Louis Stevenson. E aí, tudo fantástico com você? Tava eu olhando aqui os vídeos do canal Fantástico Cursos, os mais de 500 vídeos que tem aqui no canal para você que quer escrever, para você que quer lecionar, para você que quer pesquisar literatura fantástica e suas múltiplas vertentes. E aí eu observei uma coisa, eu já fiz uma série inteira aqui de Frankenstein na época dos 100 anos, dos 200 anos da obra, com a série Frankenstein 200 anos, já fiz uma série inteira aqui. Também tem uma playlist sobre o mundo vampírico, inclusive tem um curso de Secando Vampiros aqui do Fantástico Cursos, e também já fiz vários sobre outras criaturas. E aí fiquei pensando, pô, mas por que eu não fiz um vídeo específico sobre uma das minhas obras favoritas da literatura fantástica, que é justamente O Médico e o Monstro, de 1886, do Robert Louis Stevenson. Já falei dessa obra em diferentes vídeos aqui, mas nunca fiz um vídeo específico sobre ele, justamente para apontar, como eu falei na abertura, quais são as múltiplas faces, quais são as múltiplas possibilidades de entendimento dessa obra aqui, a mais curtinha dentre os grandes clássicos da literatura gótica. E eu estou citando aqui Drácula, Retratos de Dorian Gray, com Frankenstein também, um romance com uma novela curta, né? E que é considerado por muitos uma das melhores obras da era vitoriana, tanto que o escritor e o romancista John Fowles, o inglês John Fowles, comenta que O Médico e o Monstro é o guia de viagens da era vitoriana, pelo fato de, por meio da sua leitura, você conseguir entender todas as grandes questões que nutriam, que causavam ansiedades, que davam matéria-prima para escritores e escritoras trabalharem em suas obras. E, na verdade, é uma obra muito poderosa, tanto que Stephen King aqui no Dança Macabra, ele comenta sobre isso, quando ele compara a obra com Drácula e também Frankenstein, e ele salienta justamente isso. Apesar de ser uma obra, uma novela, ou seja, está entre aquela minha posição entre um conto e um romance, e principalmente porque mais ou menos é uma obra que varia com 70 páginas, né? O Médico e o Monstro é, para ele, para o Stephen King, o que apresenta o melhor estilo. Por quê? Porque ali é uma pancada. Porque ali, nas palavras de Stephen King, é uma obra que nada está sobrando. O efeito causado, o efeito mantido pelo Stevenson até o final da obra faz com que essa obra permaneça uma das grandes obras da literatura gótica e da literatura inglesa e da literatura universal como um todo, né? Basta a gente ver como que essa obra ultrapassou o campo da literatura para se tornar uma matéria da cultura pop. Quantos desenhos você já não viu de Tom e Jerry, de Pernalonga, de Mickey Mouse, que sempre tem um episódio em que o personagem toma uma fórmula e aí ele se transforma, sai o lado sombrio dele e tudo mais. Personagem esse que inclusive inspirou Stan Lee, junto com a própria leitura do Frankenstein da Mary Shelley, a criar o personagem Hooker, né? E aí é muito interessante porque essa multiplicidade da novela do Stevenson vai do fato justamente que, como John Fowles salientou, ela é uma obra que tem várias leituras. Então, se a gente analisar, por exemplo, alguns aspectos, e isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo, não dá para fazer isso tudo, né? Porque dava um curso falado só sobre O Médico e o Monstro. A gente tem os pontos de destaque que ajudam quem quer começar a escrever literatura gótica ou a boa literatura de uma forma geral a entender quais foram os mecanismos que o Stevenson utilizou para compor esse clássico, né? Lembremos que o próprio processo de nascimento do Médico e o Monstro já por si só já é uma história super interessante. Stevenson sempre sofreu de problemas de saúde e no momento, na época em que ele estava escrevendo O Médico e o Monstro, ele estava sofrendo com crise de saúde, inclusive com hemorragia, ele acordava tossindo, expelindo sangue. E aí foi nos momentos desses, no momento de febril, segundo o relato do seu filho, que deixou registrado, o Stevenson teria escrito a obra em apenas 3 dias. E aí diversos especialistas apontam se ele estaria no frenesi, se ele estaria sob efeito de drogas e tudo mais. Mas essa mística que a obra acabou inspirando, o processo de criação dela, né?
sempre tem umas histórias dessas, né? Frankenstein é a mesma coisa, ajudaram também a obra a ganhar mais relevância através dos tempos. Quando o romance foi publicado em janeiro de 1886, aliás, o romance, quando a obra foi publicada em janeiro de 1886, ele foi publicado numa edição barata, ou seja, barata no sentido que é de fácil acesso, e ao passo que alguns críticos deram boas críticas à obra do Stevenson, no sentido de que ela ali apresentava um novo rumo na carreira desse escritor, que até então é conhecido por publicar ensaios, literatura de viagem, e principalmente por ser conhecido pelo clássico de 1882-83, A Ilha do Tesouro. Por outro lado, ele também recebeu críticas negativas de outros críticos dizendo que ali com essa obra o Sr. Stevenson estava adentrando no terreno do romance sensacionalista, o que ele queria ganhar dinheiro, porque a obra dele se filiava aos Shilling Shockers do período. Aliás, tem que fazer um vídeo aqui sobre essas questões de Shilling Shockers, de Penny Dreadfuls, de Scrapbooks, dentre outras obras, dessas obras que abordavam, tinha essa atmosfera gótica, adaptações de gótico também, voltadas para o público, né? Bom, de qualquer maneira, a obra não passou indiferente, né? Principalmente porque o Stevenson já tinha um nome na época, e com o tempo ela foi ganhando múltiplas leituras. Já contei isso aqui na série Penny Dreadful, que essa obra, inclusive, foi acusada de ter inspirado os crimes do Jack Stripador, visto que ela é uma obra de 1886, os crimes de Jack Stripador aconteceram durante 2 meses de 1888, e desde o começo dos crimes do Jack Stripador se argumentava, se sugeria, será que é um médico, será que é alguém que tem conhecimentos médicos e tal, que está praticando esse tipo de crime contra essas mulheres, essas prostitutas e coisa e tal. E é lógico que a leitura do Médico e o Monstro foi levantada na época por conta do fato de que na obra a gente também tem a presença de um cavaleiro respeitado, vitoriano, que também tem um lado sombrio, um lado assassino, um lado que inclinado para a violência, né? Um lado bestial, e por isso que a obra foi acusada. Ou seja, não é de hoje que você tem essa acusação da arte, o RPG, o videogame, sempre tem essas coisas, que está inspirando crimes, né? Tanto que no momento que os crimes do Jack Stripador estavam acontecendo, estava acontecendo também uma encenação do Médico e o Monstro, e as pessoas, a audiência, tinham certeza plena que o ator que estava vivendo o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde era o Jack Stripador, porque o ator, no caso, ele tinha a capacidade de deslocar a mandíbula na peça, ficava uma aparência horrível e desganhava os cabelos, então a plateia ficava horrorizada pela transformação no palco, o que levantavam até a hipótese de que ele seria o Jack Stripador e tudo mais. Então isso ajuda muito a gente a entender como é que essa obra penetrou na literatura vitoriana da época. Foi um livro que foi usado por pregadores em sermões para dizer sobre os perigos de você ir além de você querer entrar em segredos que só pertencem a Deus, ou seja, de você querer desvendar a alma humana. Isso é uma das dimensões que a gente tem que destacar aqui, né, da obra. Como é que essa obra, no primeiro nível, no nível mais básico, a gente reconhece aqui o mesmo padrão que a gente observa, por exemplo, no Frankenstein. Essa questão de um protagonista que não mede as consequências para conquistar seus objetivos e paga os preços pelas suas pesquisas. O que é uma releitura também da própria lenda alemã, lenda medieval de Fausto, né? Do caso de vender a alma por conta de conhecimentos proibidos e pagar o preço por essa questão. Então, nesse caso aqui, o tema em si do Médico e o Monstro não é original, né? Isso já fica a dica para escritores que às vezes perguntam: como é que eu faço uma obra original? Toda a obra original quando ela parte justamente de você, quando você escreve a história do seu jeito de ser. Então, o tema do duplo, por exemplo, que é a primeira coisa que a gente lembra do Médico e o Monstro, né? Ou seja, quando a gente pensa na questão do duplo, do doppelganger, é o Médico e o Monstro que vem primeiro na nossa cabeça. Lembrando que eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar marcado aí em cima sobre o doppelganger,
essa questão do duplo. Mas o Stevenson não foi o primeiro. A Mary Shelley já tinha usado, outros escritores usariam depois dele, né? A gente vê isso no Clube da Luta, a gente vê isso no Brasil. Coelho Neto já escreveu contos sobre duplo, Edgar Allan Poe já escreveu contos sobre o duplo, Gastão Cruz já escreveu contos sobre o duplo. Então, isso é uma temática recorrente da literatura gótica, né? Mas nesse caso aqui você vê como é que o Stevenson criou a obra, que a gente pode falar, a obra mais lembrada, a obra definitiva sobre o duplo, e principalmente porque é uma obra que o tema do duplo se encaixa perfeitamente no contexto vitoriano, esse contexto justamente de duplicidade, de uma dupla natureza que nutria a era vitoriana como um todo, né? E essa obra vai encaixar nisso, vai mostrar muito bem também as novas configurações do monstruoso. Isso é algo que eu falo, por exemplo, lá no curso online do Fantástico Cursos, o que o monstro mostra, no sentido de que na segunda metade do século XIX, ao longo do século XIX, mas principalmente na segunda metade, o Magic e o monstro, ele começa ao invés de ser um elemento externo, ele começa a ir para dentro, ele começa a refletir, na verdade, os efeitos da própria civilização, da cidade, né, da cidade com todos os seus desafios sobre o indivíduo, sobre o ser humano. Então aqui o monstro, em vez de ir para fora, o monstro está para dentro, somos nós. E a partir daí, essa questão da monstruosidade dentro de você vai ganhando o corpo. Não é à toa também que a obra, além desse tema inicial da questão do segredo do preço que você paga por segredos proibidos, a obra também se vincula com as pesquisas que estavam acontecendo no período sobre a mente humana. Vamos lembrar que logo no comecinho do século XX, 1900, 1901, Freud vai publicar a interpretação dos sonhos, né? Então, obviamente, né, gente, o Freud publica a obra dele em 1900, 1901, não nasceu assim do nada. Isso é produto de várias pesquisas que aconteciam nos anos anteriores, também de outros pesquisadores. Então, o Magic e o Monstro reflete esse momento de pesquisas sobre a mente, o que estava acontecendo, quem somos nós na verdade, o que é a alma, né? Uma discussão que vem desde Frankenstein. A obra também, o Magic e o Monstro, ela tem essa multiplicidade no sentido de também discutir questões que são muito caras à área vitoriana. É um livro que ela é entendida, ela tem que ser lida pelo que não é falado, pelo que não está escrito, né? No aspecto também dos tabus sexuais ali presentes para a época vitoriana. Então, por exemplo, isso é algo que sempre surpreende novos leitores e leitoras da obra, de que o que o Hyde faz? Uma vez que o Dr. Jekyll, a partir dos seus experimentos científicos, ele concebe o surgimento, libera o outro lado dele, né? O lado mais bestial, o lado mais instintivo. E aí, o que ele faz? A obra não se detém nesses aspectos. A obra nunca mostra o que o Hyde faz na noite londrina, que é a mesma noite que 2 anos depois o Jack Stripador estaria andando, né? Então, esse período das entrelinhas, a relação de Hyde com Jekyll, que é produto da preocupação do Gabriel Utterson, o advogado e amigo do Dr. Jekyll, é que vai instigar, que vai levantar possibilidades de será que Jekyll está sofrendo chantagem por parte do Hyde por conta de pecados cometidos na juventude, e esses pecados nunca são abertos, nunca são mencionados que tipos de pecados, mas a entrelinha, o discurso é muito claro na época vitoriana. A gente está falando ali do tema da homossexualidade, aqui usando o termo que surgiu até na época, né? O termo homossexual surge no contexto vitoriano, ou seja, numa época em que o tema da sodomia, de sodomitas estavam sempre despertando calorosos debates. Vamos lembrar que em 1891 o retrato de Dorian Gray vai ser publicado e Oscar Wilde foi acusado de ser sodomita e tal, e condenado por isso. A gente está falando de uma obra em que nada fica esclarecido, tudo fica nas entrelinhas, como é típico do mundo vitoriano, as coisas não são expostas. Então, a obra também reflete muito da própria vida do Robert Louis Stevenson, um homem que, se por um lado escreve um clássico da literatura infantil como A Ilha do Tesouro,
apenas 4 anos depois sai com um pesadelo horroroso como o médico e o monstro. Então essa dualidade do homem vitoriano é algo, inclusive, que a própria Elaine Showalter aborda aqui. Tem até um capítulo que ela fala aqui, o armário de Robert Louis Stevenson, né? Aqui no Anarquia Sexual, Sexo e Cultura no Fim de Século, onde justamente esse que é o ponto abordado, né? Como é que esse elemento homerótico atravessa toda a novela de uma obra que não tem nenhuma personagem feminina. Você só tem uma breve aparição de uma empregada que vê um crime cometido pelo Hyde, né? Mas não tem fala, não tem nada. Então a gente está aqui no mundo masculino, num mundo de homens que se protegem, que escondem seus segredos. E esse mundo todo nos é apresentado, nós somos guiados nesse mundo pelos olhos do Gabriel Utterson, que é um narrador que é apresentado como uma pessoa confiável, como um distinto cavaleiro, né? Em termos de estrutura, a obra do Médico e o Monstro, ela tem a narração, tem a terceira pessoa, sendo que o ponto de vista recai sobre o Gabriel Utterson, né? Ele que vai nos apresentando ao longo dos 10 capítulos dessa curta novela os elementos para desvendar esse crime. Sim, o Médico e o Monstro também tem essa estrutura de romance detetive, no sentido que o Utterson vai juntando as peças em cada capítulo para descobrir qual é a relação entre Hyde e Jekyll. Como ele, sendo um grande amigo do Dr. Jekyll, nunca ouviu falar desse Hyde. Quem é esse Hyde, né? E por que o Jekyll deixou expresso em seu testamento que todos os seus bens devem passar para o Hyde no momento do seu eventual desaparecimento? Então é isso que captura a atenção do Utterson. Ele vai investigar essa relação, até mesmo para poder proteger o seu grande amigo, o Dr. Jekyll, né? Então a gente está falando no mundo masculino. Eu comentei também que a obra ela segue essa estrutura de terceira pessoa, né? Mas também em 2 momentos a gente tem um capítulo escrito pelo outro grande amigo do Utterson e do Jekyll, que é o Dr. Laniel, e também o último capítulo que é escrito pelo próprio Jekyll, né? E nesses 2 casos a gente vê a utilização da velha e boa estrutura epistolar que o Bram Stoker utilizaria em Drácula, né? Ou seja, a gente tem a forma de cartas escritas, diários escritas pelo Laniel e pelo próprio Jekyll, no último capítulo, fechando e colocando a peça final no quebra-cabeças que o Utterson estava investigando, né? Então a obra também tem essa leitura de uma obra policial. É uma obra de 1886, vamos lembrar que a gente está falando do contexto também de aparecimento do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes já vai surgir nas páginas policiais do período, né? Então, está falando desse momento mesmo em que a cidade se coloca também como cenário perfeito para o surgimento, para a eclosão desse tipo de personagem. E aí a gente entra em outra em outra possibilidade de leitura da obra, que é a leitura da obra como gótico urbano, né? Isso é muito interessante, porque a gente está falando de um momento em que a cidade vai se colocar como cenário perfeito para uma nova configuração do gótico. Se o gótico, quando surgiu, se amparava em castelos ancestrais e não sei das quantas, em cemitérios antigos, aqui a coisa mudou. É a cidade que de dia tem uma aparência, de noite tem outra aparência. A noite ela é frequentada por famílias, cavaleiros afeiçoados. De noite é de prostitutas, mendigos, crianças maltrapilhas e tudo mais. Isso se configura na própria estrutura urbana, né? A casa que é esse grande símbolo da literatura vitoriana, como a gente já via antes, por exemplo, já em 1847 com o Morro dos Ventos Uivantes. Aqui a gente está falando da casa, onde na frente da casa é a casa do Dr. Jekyll, onde o Jekyll aparece, aquela casa que é de frente para uma praça e tudo mais, é a face visível, a face que você apresenta para a sociedade. Enquanto que do lado, onde ninguém está vendo, lá nos fundos, onde que dá acesso para uma rua estreita, mal frequentada, né, por todo tipo de pessoa das classes mais baixas da área vitoriana, é por onde entra e sai o Hyde. Ou seja, justamente esse personagem que esconde essa outra face do Dr. Jekyll. Então, como eu falei, isso é uma obra que apresenta vários elementos. A própria figura do Hyde, ele consegue incorporar, refletir também o grande impacto das teorias
das ideias científicas do Darwin na época, como a própria teoria da evolução. No caso, Hyde, a gente está falando de uma involução, de uma evolução onde vem à tona são os elementos bestiais. O id do Hyde, o id, né? O Hyde é o id do Dr. Jekyll, essa involução, por isso que o Hyde sempre é apresentado como uma aparência simiesca, algo que é mencionado na peça, né? Hyde que apresenta mãos peludas, tem pelos nas mãos, né? Indicando também, fazendo analogia com as paranoias do século XIX, com o tema da sexualidade, visto que mãos peludas, e o Drácula também tem mãos peludas, né? O Jonathan Harker, quando vê as mãos do Drácula, fica até assim, tem um asco, né? Mãos peludas, que indicam que o Hyde é um adepto do onanismo. Onanismo, que era a palavra na época para masturbação. Masturbação, que é uma palavra também que surge nesse contexto aí. E na época, toda pessoa adepta de masturbação também tinha uma forte vinculação com o homossexualismo. Ou seja, o Hyde tem a mão peluda porque ele é viciado em masturbação e por isso também provavelmente ele é um sodomita, um homossexual e tudo mais. Então essas entrelinhas, essas coisas que não são faladas e são mostradas por vezes ou sugeridas, é que fazem com que essa obra seja um belo exercício para escritores e escritoras que mostram como é que você conta as coisas, você mostra ao invés de falar, né? É o famoso show, don't tell, né? Um belo exercício que é o que o Robert Louis Stevenson apresenta aí com a novela curta, como tal, né? Como toda novela, mas impactante, que se permanece um clássico depois de 135 anos de sua primeira publicação, que é O Médico e o Monstro. No Brasil, você conta com diferentes traduções, tem tradução, é uma obra que está em domínio público, né? Então até na internet você encontra essa obra em português. Mas é uma obra que eu, por exemplo, eu não encontrei aqui aí no meio dos livros todos aí, mas a edição que eu tenho uma edição da editora Edra, inclusive tem a tradução do Braulio Tavares, né? Apesar que para estudos também uso isso aqui, do Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, da Norton Critical Edition, que vem com vários textos, né? Tem também, se não me tem The Dark Side também, O Médico e o Monstro, e a edição mais recente, posso estar enganado, mas é uma de agosto de 2020, que saiu pela editora Antropofágica, que tem belas ilustrações e tem a tradução do grande Ernesto Tavares, e também do grande Felipe Castilho. Então fica a dica também aí dessa edição da Antropofágica. Se não me engano, é a edição mais recente do Médico e o Monstro em nossas terras, beleza? E você já leu O Médico e o Monstro? Como é que a obra te impactou? Qual a edição que você leu? Como é que você vê essa obra em comparação com as outras grandes obras dessa década gótica, que foi o Retratos de Dorian Gray, de 1891, e o Drácula, de 1897. Deixa aí embaixo seus comentários para a gente poder discutir um pouco mais. O vídeo ficou um pouco longo, mas é impossível falar dessa obra. Eu só toquei aqui na superfície desse grande clássico da literatura gótica. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixe sua curtida e a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.